Olá pessoal, seguinte, hoje na nossa segunda aula sobre solda TIG, nós vamos falar sobre gás para soldagem, tá? Regulador e o equipamento básico para começar uma solda, tá? Esse que vocês estão vendo não é o básico, mas eu vou dizer para vocês o básico, tá? O que acontece, ó? Primeira coisa, eu já vi vídeos por aí falando em TIG sem gás, tá? Não existe. TIG sem gás não existe, é uma baita lorota, é só para vocês clicar lá no vídeo e assistir, mas não existe TIG sem gás, tá? TIG só é TIG porque ela usa, até no próprio nome, né? Tungsten Inert Gas, ou seja, ela usa gás inerte, tá? Se não fosse para usar gás inerte, não se chamaria Inert Gas de TIG, tá? Na verdade, Tungsten Inert Gas é o nome que a gente usa normalmente, que é TIG, mas pela nomenclatura atual, tá? Ela é GTAW, GTAW, tá? Que é Gás Tungsten, tá? Metal Arc. Essa é a nomenclatura mais atual, tá? Não se chama mais comumente de TIG, como era antigamente, tá? Quando a gente fala em gás inerte, tá? Por que ele é inerte? É porque ele não reage na soldagem com o material. Na verdade, ele não reage com praticamente nada, tá? O argônio e o hélio são gases que não são inflamáveis, não reagem, tá? Por isso que ele é chamado de gás inerte. Quais são os gases que a gente pode usar numa solda TIG? Argônio puro, é o caso do meu aqui, tá? É o mais barato. Hélio, que é bem mais caro, mas é usado para soldagem de alta intensidade, onde precisa de mais calor. Ou uma mistura de argônio com hélio, tá? O argônio, além de ser mais barato do que o hélio, tem uma vantagem. Ele é um gás mais pesado do que o ar e ele não tende a subir para fora da soldagem. O hélio é aquele mesmo gás que é usado em bexiga que flutua, tá? Aquele balão flutuante. Ele é leve. Então, além dele ser mais caro, eu tenho que usar mais gás, mais vazão, para que ele consiga manter ele no lugar da solda. Senão ele tenta voar, ele vai embora. Então eu tenho que pôr mais para continuar soprando em cima da solda, tá? O gás, no caso, ele vai sair do cilindro através da válvula, passar por um regulador que tem um manômetro. Esse meu regulador tem um manômetro, tá? O cilindro cheio vai até 250 normalmente, tá? Desculpa, 150, não 250. O meu tá no finzinho, vocês vão ver aqui, ó. Tá com mais ou menos 20 quilos de gás, tá? Esse cilindro é um cilindro de 7.500 litros ou 7,5 metros cúbico, tá? É um treco pesado pra caramba, sofri pra arrastar até aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ele é bem pesado. E essa indicação aqui é de quanto tem aqui dentro de gás. Eu tenho aproximadamente 25 quilos de gás, tá? Do lado de cá eu tenho o meu regulador de vazão. Existem dois tipos, com um reloginho assim, tá? E esse de bolinha. O de bolinha, ele é mais preciso, tá? E ele tem uma marcação, eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Aqui marcado, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 metro não, litro, tá? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros e assim por diante, tá? Numa soldagem TIG, normalmente, ó, a vazão do gás vai depender do tamanho do bocal, tá? Um bocal pequeno, por exemplo, eu posso trabalhar com uma vazão de gás aí em torno de 4 a 6 litros por minuto, tá? Um bocal grande vai precisar proporcionalmente de mais gás, tá? Eu posso chegar até 15, 16 litros de gás no bocal grande, tá? Engana-se quem acha que gás a mais é legal, tá? Pouco gás vai dar problema, eu vou mostrar para vocês o que acontece, mas excesso de gás também, porque ele cria turbulência lá na solda, e essa turbulência permite que outro gás, o oxigênio do ar e outras coisas, chegue até a solda. Então o excesso é ruim, assim como a falta é ruim, tá? O excesso faz uma solda feia, cheia de poro, e a falta de gás acaba com a ponta da máquina, tá? Eu vou mostrar isso depois, tá? Eu vou regular aqui, ó, para vocês verem, em 4 metros por segundo. Vou por 6, tá? Ó, vou apertar a válvula da máquina. Já está, ó. Tá vendo a bolinha? Dá pra ver aí ou não? Sim. A bolinha tá marcando o quanto de gás tá saindo, tá? Ela vai cair já já. Já que a máquina tá no pós-gás, então ela siga segurando, tá? Ó, tá caindo. Perceberam?
Além do regulador e do cilindro, óbvio, vai ter uma mangueira para levar o gás até a máquina. E aí entra a diferença entre uma TIG Lift, uma TIG Scratch e uma TIG HF como essa, tá? No caso da TIG HF, o gás passa por dentro da máquina, ela tem uma válvula e quando eu aperto esse botão, ela libera o gás para mim soldar, tá? Quando eu solto esse botão, ela mantém o gás aberto por mais um tempo, isso é chamado de pós-gás, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, talvez na próxima aula ainda, tá? Para vocês entenderem para que serve aquilo. E isso é o melhor tipo de TIG que existe para você não contaminar material. Porém, existem situações, por exemplo, em locais com risco de incêndio, em que a TIG HF não é permitida, porque ela gera uma faísca. E essa faísca, ela pode causar incêndio, onde tem gases inflamáveis, tá? Por incrível que pareça, a soldagem TIG Lift, que não é a melhor na minha opinião, tá? Ela não gera faísca, ela gera arco elétrico. E isso é permitido em local com gás, porque por não ter faísca, o arco elétrico em si tem baixíssimo risco de explosão, de incêndio, tá? Então a TIG Lift é usada nesses casos. E para quem não tem uma máquina com HF, tá? E a TIG Scratch, que é o de arranhão, na verdade, essa praticamente está em desuso. Mas ela é usada por quem não tem um equipamento específico para soldar com um TIG. Por exemplo, quem tem uma inversora comum, que não tem opção TIG, consegue soldar TIG usando uma tocha seca, tá? E o modo Scratch. Dá para soldar até com uma inversorinha das piores que tem, solda, tá? Além disso, da fonte de energia, a gente precisa de uma tocha. Eu mostrei a tocha outro dia, até chegou gente na hora que nós estávamos conversando sobre isso. E eu não cheguei a explicar direito, mas em uma aula futura nós vamos ver isso aí. Mas como a aula de hoje é sobre gás, eu quero mostrar duas coisas, tá? Eu vou primeiro mostrar uma coisa que muita gente tem medo, eu vou mostrar que não faz nada, que é o que é chamado de HF, tá? Veja se você consegue dar um close aqui, né? Consegue pegar daí ou não? Foi. Dá pra ver? Dá. Essa faísquinha que vocês estão vendo é chamada de HF, tá? Ela é uma faísca de energia elétrica com algo em torno de 5 a 8 mil volts. Inofensiva, tá? Porque a corrente é tão baixa que você nem sente. Vocês viram, coloquei no dedo ali, não faz nada, tá? Só que ela permite você acender o arco sem tocar na peça, tá? Eu vou mostrar pra vocês duas coisas importantes. Tenta focar aqui, ó. Primeiro, é que TIG requer limpeza, tá? Tanto da peça, quanto da onde eu tô trabalhando. Se eu tentar soldar aqui, ela vai fazer um monte de faísquinha, porque vai aquecer também o material de baixo ali e pegar sujeira. Aqui eu tirei toda a carepa da peça, aqui eu não tirei a carepa e aqui tem ferrugem, tá? Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu soldo aqui, aqui e aqui, para vocês entenderem, tá? Eu vou estar trabalhando aqui com 65 amperes. Eu peço que ela tome cuidado com o olho dela, tá? E observem aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem faísca nenhuma, tá? A TIG é uma solda limpa, sem bolinha, sem respingo, ó. Tá? Não faz bolinha, não faz respingo, não faz nada, tá? Só que quando eu for andando com ela, vocês vão ver que à medida que eu chegar lá onde tem, eu não estou preocupado em soldar, tá? Eu estou preocupado só em mostrar o que acontece quando chegar aonde tem carepa, tá? Olha só. Daqui a pouco vai ter carepa. E observa que já começou a ter faísquinhas, ó, sujeira. E isso não pode para solda TIG. E eu vou andar mais um pouco e vou chegar onde tem ferrugem, ó. Quer ver? Cadê a ferrugem? Ó, observa o que acontece na ferrugem. Viram? Ela faz um monte de sujeira, ó. Tá? TIG não pode ter isso. TIG tem que ser material limpo. Nem carepa pode ter, tá? A outra coisa que eu quero mostrar é o que acontece se eu não colocar gás. Ali eu tinha gás, tá? Antes disso eu vou mostrar o que acontece quando a corrente é um pouco mais alta, tá? Olha só. Eu vou soldar com uma corrente um pouco mais alta para vocês verem o que ocorre aqui, ó.
olhadinha o que ele fez aqui, ó. E eu não usei eletrodo, eu não usei nada. Ela simplesmente aqueceu o próprio aço e derreteu aço no aço. Eu não me preocupei aqui em fazer uma solda bonita, eu só queria mostrar que ela derrete. Isso aqui é chamado de solda autógena, ou seja, ela pode derreter material no material, tá? Agora eu vou fechar o gás aqui, ó. Eu quero mostrar o que acontece se eu tentar soldar sem gás. Como ainda tem um pouco de gás aqui dentro, talvez o efeito não seja instantâneo, mas vai ser logo em seguida, tá? Observa aqui, ó. Ainda tem gás. E vocês viram isso? Observa a ponta da tocha, derreteu tudo o eletrodo, tá? Acabou com o eletrodo, ó, tá? Se faltar gás, isso acontece. Ela suja tudo e derrete a ponta do eletrodo e já era. Você vai ter que cortar essa ponta aqui, fazer uma ponta nova, tá? Então TIG sem gás não existe, como eu falei no começo. E acaba com a tua solda, acaba com a peça e acaba com a ponta da tocha, tá? Por hoje o que eu queria mostrar era isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de tungstênio, tipo de ponta, tá? Que são usadas. Na próxima aula ainda nós vamos explicar o que é pós-gás, pré-gás, tá? E aí em si nós vamos começar a ter aulas de soldagem, beleza? Praticamente é isso que nós queremos fazer no curso, é aprender a soldar. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, ó, é que o nosso curso é voltado para serralheria e não para ser um soldador TIG profissional, daqueles que vão fazer aquela solda lindinha em tubulação. Lógico, dá para fazer, é só treinar, mas eu não estou preocupado com isso. Nossa ideia é soldar materiais de serralheria, trabalhar principalmente com inox, tá? E se der certo, com alumínio no final. Uma coisa importante, tá? Eu não ia falar sobre isso, mas eu achei que vale a pena falar, é sobre a questão da soldagem TIG, para que ela foi criada, tá? A TIG não é nova, tá? Ela foi inventada basicamente em 1941, tá? É um processo dela, foi criado para soldar alumínio, e o alumínio ele entrou em produção oficialmente em 1938, inclusive no Brasil, tá? A primeira fábrica de alumínio foi brasileira. Criaram a TIG para soldar alumínio, porque o alumínio para soldar com eletrodo ou outros processos é complicadíssimo, tá? Posteriormente viram que ela era boa para soldar qualquer coisa. Então hoje se usa a TIG para soldar qualquer coisa e realmente solda quase tudo. Ela não vai soldar, por exemplo, materiais com baixa temperatura que derrete fácil, não vai soldar antimônio, por exemplo, chumbo, antimônio, mas ela solda cobre, solda zinco, solda esqueci o nome do material que se faz sino, tá? Bronze, lembrei, latão, ela solda inox, ela solda alumínio, ela solda titânio, tá? E eu acho que é o único processo de soldagem que solda tudo isso, beleza? Se possível, eu gostaria que todo mundo deixasse o like, compartilhasse para divulgar o canal, tá? Muito obrigado a todos, até mais.